Fala aí meus ninja, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragons Rising, dessa vez do 7º episódio da primeira temporada, Monstros Desmiolados. O episódio já se inicia com um comercial feito pelo Repton e pelos Guards do Imperium sendo exibido em algumas telas, conforme o Eren e o Ryu são perseguidos por drones pela cidade de Imperium. O Eren até usa o gancho dele para pegar uma hoverboard durante a perseguição e eles acabam fazendo uma curva ali, eles são pegos por um drone, o Eren vai batendo até que ele e o Ryu acabam parando em um beco e eles se escondem em uma lixeira e resolvem esperar por ali até a poeira baixar. Porém, ele não pode ficar parado o tempo todo, por quê? Ele nota que um grupo de jovens está limpando as janelas de um prédio ali no beco e eles sobem no andaime. Porém, esse grupo de jovens está fazendo muito balanço no andaime que começa a despencar. Então o Eren entra em ação, consegue salvá-los. E esse grupo se apresenta como a Força de Proteção Adolescente de Imperium. E o líder deles é esse aqui, esse garoto do meio, chamado Percival. O Percival, ele quer, que esse Dr. Lampshade Floortile se junte ao grupo. Que é assim que o Eren se apresenta, com a identidade falsa que a Sora fez. Enquanto isso, o Lloyd, ele é atacado pelo prisioneiro misterioso, que ele acabou de abrir a cela. Porém, obviamente não é o Kai que está ali, e sim uma jovem chamada Wildfire. O Lloyd está confuso porque a Wildfire consegue disparar fogo das mãos, sendo que o Kai é o mestre elemental do fogo e só pode haver um mestre elemental de tal elemento por vez. A exceção foi o Cruxel Chronix com o tempo, mas aquilo ali foi uma baita de uma exceção, tá, gente? E, enfim, continuando, ele é atacado pela Wildfire porque ela pensa que o Lloyd é um dos garras do Imperium, porque ele tá com a roupa de Imperium. E aí que tá, a Wildfire tá atacando os Garras porque eles sequestraram a família dela. O Lloyd tenta argumentar, mas não dá certo, até que os verdadeiros Garras aparecem e começam a atacar a Wildfire. O Lloyd a protege e ela acaba relutando, mas concorda em trabalhar junto com ele, pelo menos por hora. Agora nós já vimos o que está acontecendo com Eren, o que está acontecendo com Lloyd. Vamos falar o que está acontecendo com a Sora. Bom, ela foi descoberta pela Larow lá no laboratório e a cientista revela que leu o relatório dos Garras e sabe que a Sora está envolvida com o Ninja Verde. Ela também confidencia que não precisou ir atrás dela, pois ela sabia que a Sora eventualmente voltaria para Imperium por causa do Fotak. E ela revela que fez várias réplicas do dispositivo. Só que ninguém no laboratório consegue ativar os Fotaks, só a Sora. Então, obviamente a jovem reluta e a Larow resolve usar a carta que ela tem na manga. Ela vai pegar a Sora Dragão e usar como chantagem. O Dorama tá lá usando magia para torturar o dragão até que a Sora decida ajudar. Então ela reativa o projeto original do Fotak. Só que quando a Larow vai fazer o teste, o que ela não viu é que a Sora estava com controle. Então ela ativou de forma remota o Fotak. Só que as modificações que ela fez não foram para criar um ser translúcido, mas sim uma luz cegante. E aí, com a Larow e o Dorama incapacitados temporariamente, ela aproveita, liberta a Sora Dragão e ambas escapam dali. Agora, beleza. Já tivemos o que aconteceu com o Lloyd e a Wildfire, o Eren e o Ryu, a Sora com a Sora. Então vamos falar um pouquinho o que está acontecendo longe dali de Imperium. No Reino das Nuvens nós vemos que a Nia continua a pesquisa dela sobre como parar Fusão Motos. Porém, obviamente, ela recusa a ajuda de uma Scrollworm devido ao que eles passaram alguns episódios atrás. Então, ela nota um papel azul translúcido e coloca em cima de um pergaminho, só como uma teoria. E acaba revelando um mapa para um templo que ela não sabia que existia.
E é só isso a aparição da Nia no episódio. Pois é. Voltando para o nosso querido Lampshade, né? O Eren acaba ensinando alguns truques pro Percival e pra Força de Proteção Adolescente. E eles ficam muito entusiasmados e acabam deixando escapar que a ambição deles é se tornarem garras de Império para proteger o reino, caçarem dragões e assim drená-los para conseguir mais energia para o reino. O Lampshade fala que isso é errado, pois os dragões estão sendo torturados. Mas, assim como todo mundo de Império, o Percival acredita que não, dragões são só um monte de monstros desmiolados, incapazes de sentir qualquer coisa. E os próprios adolescentes ali declaram, se a gente encontrasse um dragão, a gente entregaria direto para o Lord Ras. O Ryu, que está escondido na lixeira, escuta isso e sem querer acaba fazendo barulho, chamando a atenção de todo mundo para aquela lixeira. O Eren, ele até tenta distrair a galera, mas não dá certo. O Ryu acaba sendo achado. E ok, vamos continuar. As duas Soras, elas estão tentando encontrar uma saída daquele complexo do laboratório, mas como a Luna está anos longe do reino de Imperium, ela não reconhece mais o local com tanta precisão. Então, ela guia a Sora Dragão até um depósito, achando que é uma cantina. Só que não, ela está perdida. E para piorar a situação, quem aparece para confrontá-la é o Repton. O Repton com os garras do Império. A Sora Ninja tenta blefar, dizendo que vai usar os poderes como mestra da tecnologia, para impedir o Repton, dizendo, eu posso transformar um drone em um enxame de abelhas que podem atacá-los. Só que o Repton, ele aceita o blefe da Sora e diz, tá bom, vamos fazer o seguinte, pega esse drone aqui, faz qualquer coisa que você quiser com ele, tá bom? E aí, se você realmente comprovar que tem esses poderes, a gente vai embora, vocês duas podem ir. Mas caso contrário, já era. A Sora, ela fica meio receosa, porque o Ryu não tá ali pra dar esse boost. Mas, ainda assim, ela pensa nos ensinamentos do Lloyd, que o poder realmente vem de dentro. Ela tenta mexer no drone com os poderes, mas não dá certo. Então, ela resolve partir para o X1 no mano a mano, só que tem muitos ali. O Repton, obviamente, ele é um guerreiro treinado, então ele consegue subjugar a Sora Ninja, enquanto a Sora Dragão é capturada pelos garras do Imperium. O Lloyd e a Wildfire, enquanto isso, estão abrindo caminho pelo complexo, disparando rajada de energia e esse fogo aí da Wildfire. E eles lutam contra os garras do Império que se meterem no caminho. Eventualmente eles chegam no bloco de celas. E usando o poder dele, o Lloyd consegue abrir uma das celas que a Wildfire indicou. De lá aparece um dragão macho. Eu não o coloquei aqui nas prints porque realmente não deu. Foi bem apertadinho mesmo. Inclusive, deixa eu ver aqui. Não coloquei. E aí, beleza, gente. Esse dragão, ele é um macho. Ele se chama Heatwave. E, basicamente, ele é o dragão que criou a Wildfire quando ela era criança no reino de Wildness. Então, o Lloyd dá uma olhada em volta e pensa, peraí, devem ter dragões em todas essas celas. E é então que ele resolve libertar esses dragões. Então ele e a Wildfire vão atirando poder para tudo quanto é lado, abrindo as celas. E nós vemos alguns dragões familiares. Por exemplo, um dos dragões da Terra lá do episódio do Reino da Loucura foi capturado. Os dois dragões de gelo que estavam no Reino das Nuvens que foram capturados. O Jiro, que é aquele dragão que foi capturado quando os ninjas descobriram sobre o Fotak e tal. Além do Heatwave e mais alguns outros dragões que tem por ali que não apareceram ainda na série. Mas enfim, eles iniciaram uma fuga na prisão com esses dragões.
De volta ao laboratório, a Sora, ela recebe a mesma proposta da Laurel de reativar o Photak, só que dessa vez quem apareceu ali foi o Lord Raz, e ele tá com um incentivo a mais. Basicamente, a Sora Dragão vai ser drenada até que a Sora Ninja ative o Photak de verdade, sem nenhum truque, sem bancar espertinha. E aí, para poupar a amiga dragão, a Sora aceita, ativa o Photak original, pois uma vez que o original está funcionando, eles podem replicar com o resto. E aí, basicamente, o Raz fica rindo, a Laurel também concorda quando vê aquela figura lá do lobo monstruoso. E a nossa Sora fica bem apavorada, porque o Lord Raz falou que o Imperium vai ser imparável. E a própria Doutora Laurel deixou escapar que eles teriam poder para capturar dragões matriz. Mas é assim que se encerra o episódio. Vamos falar brevemente sobre as curiosidades. Não é a primeira vez em que o Lloyd confunde os poderes de alguém com os poderes do Kai. A primeira vez foi lá na temporada 4 da série original. Por quê? Os ninjas viram que a Skylar estava disparando fogo das mãos. Só que, claro, eles não sabiam que o elemento dela era o âmbar. Porque ela podia pegar o poder dos outros só de encostar. Mas eles não sabiam. Quanto ao poder da Wildfire, o poder elemental dela, será revelado posteriormente na série. Mas eu já vou avisando, não é fogo. A Wildfire não é a mestra elemental do fogo, esse é o Kai e pronto. Beleza? O Wildfire é parecido e vocês vão ver isso com o tempo, ok? Agora em parte de referências culturais. Na cena em que a Força de Proteção Adolescente de Imperium se apresenta ao Lampshade, eles fazem uma pose, que é a pose clássica das Forças Especiais Ginyu de Dragon Ball Z. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fico Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.